Olá, meu nome é Felipe Oliveira, eu estou aqui para te ajudar a se tornar um agilista. No vídeo de hoje eu quero conseguir te ajudar a entender um conceito ou uma série de conceitos que estão envolvidos com uma questão que as pessoas estão buscando constantemente, que os agilistas estão buscando e as empresas estão buscando constantemente, e é esse tipo de conteúdo que pode ajudar, ou pelo menos um desse tipo de conteúdo que pode te ajudar a melhorar a eficiência do seu time, melhorar as entregas do seu time, para que a empresa consiga entregar mais retorno, mais valor para os seus clientes. Tá? E esse tema é métricas, métricas de fluxo, ou as tais métricas ágeis que as pessoas começam a falar. Tá? E é um assunto que, como eu falei, todo mundo está buscando e muita gente acha, Felipe, pô, é muito confuso, é muito estranho, é um conceito matemático, eu não sou bom de matemática, eu não conheço. Calma, respira. Métricas não são um assunto tão complicado quanto você pensa. Tá? É um tema que requer, sim, uma análise, requer, sim, um estudo, requer que você sente um pouquinho e pondere essas coisas, mas não é um monstro de 7 cabeças, tá? Talvez de umas 3. Mas no dia a dia é importante que a gente conheça esses conceitos e consiga aplicá-los para ajudar não só o seu time, mas a sua empresa a conseguir gerar mais resultado e tomar melhores decisões. Beleza? Então vamos lá, vamos por partes. Quando a gente pensa em métricas, a gente tem que pensar um pouquinho num conceito matemático que surgiu lá no começo do século XX, que é a teoria das filas. A teoria das filas é um conceito, como eu falei, que ajuda você a compreender melhor como que um sistema de trabalho funciona, onde estão as filas, quem são os prestadores ou servidores dessa fila, para que você consiga torná-la mais eficiente, conseguir gerenciar melhor a chegada e a saída de pessoas, de itens, de coisas que passam pelo seu fluxo. Tá? Com o passar do tempo, pessoas foram estudando um pouquinho mais sobre a teoria das filas, sobre como que ela funciona, como que as pessoas podem obter resultados com ela. E aí um cara chamado John Little, na década de 60, ele publicou um artigo que falava sobre uma tal de lei de Little. Tá? Essa tal de lei de Little, que concebida por ele, estudada por esse, hoje um senhor, né? A gente sempre vai encontrar a foto do John Little como um senhor, mas quando você pensa na lei de Little, você precisa entender o conceito de como que funciona uma estrutura de filas, como que funciona um sistema de trabalho. Tá? E para isso, vamos usar um exemplo. Vamos dizer que você é dono de uma cafeteria e você quer saber se você deveria ou não aumentar o tamanho da sua cafeteria. Se colocar mais cadeiras, colocar mais espaço, né? Comprar uma outra, um outro lugar, mudar de lugar. Então você precisa entender como que a sua cafeteria funciona a nível de fluxo, beleza? Então, você precisa entender, por exemplo, quantas pessoas ficam ali presentes tentando adquirir alguma coisa ou tentando fazer o pagamento, tentando comprar coisa, tentando permanecer na cafeteria por um determinado tempo. Tá? Então, eu vou simbolizar isso por uma letra que eu vou chamar de L aqui. Tá? Esse L a gente vai representar como se fosse o número de itens, o número de pessoas dentro desse sistema, presentes no momento nesse sistema. Tá? E aí, você precisa entender alguns números. Você precisa entender primeiro, quantas pessoas passam ali por período. Né? Então, uma cafeteria, quantas pessoas passam ali pelo período? Isso é como se fosse uma taxa de produção, uma taxa de saída. Né? E eu vou chamar isso de lambda. Tá? É um símbolo aí. Já a gente explica. E, beleza, eu estou falando que eu tenho 40 pessoas que passam aqui, por exemplo, por hora. Tá? E aí eu preciso entender quanto tempo uma pessoa passa por esse sistema. Tá? Uma média ali de quantas pessoas ficam presentes nesse sistema, quanto tempo essas pessoas ficam ali. E isso eu vou representar por um símbolozinho chamado W. Beleza? Então, seguindo esse exemplo, se você é dono de uma cafeteria, tá aqui, você precisa ter essa informação, ou seja, quantas pessoas você vai processar por vez, né, nesse fluxo. Aqui a gente está falando da taxa de produção ou taxa de permanência, a gente está falando aqui de 40 pessoas. Vamos falar por hora, beleza? Vamos falar que a nossa taxa aqui é hora, tá? E essas pessoas permanecem, cada uma delas, uma média de 6 minutos por pessoa, né? Cada pessoa passa 6 minutos ali dentro. Então eu vou falar que isso é 0,1. Felipe, por que 0,1? Porque eu não acabei de falar que são 40 pessoas por hora, né? 6 minutos
em horas, é isso aqui, tá? Então eu tenho que ter sempre essa visão. Se eu estou falando de quantas pessoas passam na cafeteria por hora, esse número aqui tem que estar por hora. Se eu estou falando por dia, então esse número aqui tem que estar por dia. Se eu estou falando por semana, esse número aqui tem que estar por semana. Beleza? Então, ó, fazendo esse cálculo aqui, a gente vai entender que esse L é 4, ou seja, só permanecem 4 clientes em pé ou esperando alguma coisa dentro dessa cafeteria. Então você não vai precisar comprar ou novas mesas ou novas cadeiras. Você pode permanecer ali naquele período uma fila de 4 pessoas. Tá? Beleza, Felipe, eu entendi mais ou menos o que é essa lei de Little. Você falou de cafeteria, mas eu não sou dono de cafeteria, cara. Eu sou um Scrum Master, sou um agilista, sou um PM, né, um Product Manager. Eu sou uma pessoa ali do time, desenvolvimento, produto digital e tal. O que isso aqui tem a ver? Beleza, então vamos apagar isso aqui, ó. E vamos mudar alguns nomes, beleza? Vamos falar que esse L aqui, ó, ele se transforma em Work in Progress, beleza? Vamos falar que esse lambda aqui, ó, ele se transforma em taxa da vazão média, beleza? E vamos falar que esse W aqui, ó, se transforma em lead time, beleza? Então, para entender, para calcular o work in progress do meu fluxo, eu preciso fazer a taxa da vazão multiplicada pelo lead time. Ah, Felipe, você me explicou a fórmula, mas o que são esses números então? Me dá uma representação do que é essa, do que são essas coisas aqui. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, lead time. O que eu entendo lead time? Tá? O lead time é uma métrica onde você vai entender quanto tempo uma demanda, uma iniciativa, um card, uma história, tá? Passou no seu fluxo. Então, do momento que foi solicitado, do momento da criação daquela demanda, daquele item, daquela história, até o momento que ela chegou para o seu cliente, até o momento que ela foi encerrada. Tá? Então, se eu estou falando de uma história de usuário, por exemplo, uma feature, eu vou entender quanto tempo eu levei desde a criação, desde a solicitação daquela demanda, até o momento que ela chegou para o meu cliente. Eu posso chamar isso até mesmo de customer. Tá? Posso chamar isso de Customer Lead Time também. Beleza? Ok. Então, quanto tempo a minha demanda permaneceu no meu sistema até chegar lá no cliente? Beleza? Vazão. Quando eu penso em vazão, eu tenho que pensar muito em taxa de produção. Né? Então, quantas coisas eu produzo, quantas coisas eu processo dentro desse sistema por um determinado período. Então, se a gente está comparando com o dia a dia, né? Então, quantos hambúrgueres uma marca específica, uma hamburgueria faz por hora, quantas pizzas eu faço por dia, e nesse caso, quantos itens, quantas demandas, quantas iniciativas, quantas histórias eu estou processando ou entregando por período. Normalmente as pessoas fazem isso por semana, mas pode ser que na tua realidade seja por dia, tá? Por quê? Putz, filho, mas em que situação eu vou entregar por dia? Bom, se você trabalha, por exemplo, num time de suporte, muitos times de suporte fazem uma análise diária de quantas coisas eu fecho por dia. Se você é um time de vendas, você vai pensar quantas coisas você vende por dia, tá? Então, quando eu penso em vazão, eu tenho que pensar em quantas coisas por período. Tá? E aí, quando eu penso em vazão, eu falei, legal, então aqui seria a vazão, se o meu lead time ele é de 8 dias, eu vou falar que a minha vazão é de 4 itens? Então, não exatamente, porque aqui a gente está falando por período, certo? Então, se o meu lead time aqui ele é em dias, eu tenho que pensar em vazão em dias também. Então, se eu estou falando aqui é 4 itens por semana, eu tenho que pegar esse 4 e dividir por quantos dias você considera uma semana. Eu, por exemplo, eu gosto de considerar a vazão em semana de 7 dias. Felipe, mas por que vazão em 7 dias? Eu não estou entendendo por que você está falando disso. Simples. Muita gente fala assim, Felipe, não deveria ser 5 dias ao invés de 7 dias? Porque eu só trabalho 5 dias, eu não trabalho 7 dias. Tudo bem, mas o seu cliente, ele obtém valor através das suas entregas. Claro que isso depende da empresa,
às vezes no fim de semana também. Então, por exemplo, pega você trabalha aí no seu dia a dia das 9 às 5, das 9 às 6, das 8 às 5, e você está no fim de semana e você, por exemplo, quer descansar numa rede, né? Ou você quer jogar um videogame para passar o tempo, para se divertir, ou você quer ler um livro, tá? Só que você não tem nenhuma dessas coisas. Então você quer que você vá lá e compra essas coisas. Você precisa ir lá, entra no site lá, no site da Amazon, Submarino, sei lá, e faz a aquisição desses itens. Digamos que você pediu na segunda-feira esses itens e, pô, o prazo de entrega era de 10 dias úteis, tá? E aí chega no sábado à tarde, você tá lá no seu sofá assim, falando, pô, queria jogar aquele negócio. Você tá no sábado esperando aquilo, então você obteria valor daquela entrega no sábado também. Então, seu cliente está esperando isso. Então, se a gente tem um site, uma empresa que está em e-commerce, uma empresa que tem serviços que o usuário poderia usufruir num sábado ou num domingo, então é importante a gente considerar isso. Tá? Então, eu prefiro considerar 7 dias, porque o usuário espera os 7 dias, ele não espera os 5. Se é um ambiente fabril, por exemplo, uma empresa que só funciona de segunda a sexta, pode até ser que faça sentido você falar de 5 dias. Tá? Mas eu prefiro normalmente falar de 7. Beleza? Ok. Então você vai igualar 4 por 7, você vai fazer o cálculo e com base nisso você vai conseguir fazer o cálculo do seu work in progress. Tá, Felipe, mas o que é o work in progress no final das contas, né? Felipe, faz a conta, faz a conta. Beleza, esse número aqui, ó, o meu work in progress vai dar 4,5. 4 dividido por 7 vezes 8, ele vai dar mais ou menos 4,5. Tá? Esse é o nosso work in progress. Tá, Felipe, o que é o work in progress? Você já explicou para mim o que é lead time, o que é a taxa da vazão. Lembrando, né, que uma coisa é a vazão, outra coisa é a taxa da vazão. A vazão é, eu entrego 4 itens por semana, 5 itens por semana, 2 itens por semana. E a taxa da vazão é esse cálculo que a gente faz para obter o resultado da fórmula. Beleza? Então, work in progress. O que eu quero dizer com work in progress, tá, pessoal? Eu gosto de uma definição simples, que coloca que work in progress é tudo aquilo que eu investi tempo, dinheiro e ainda não concluí, ainda não realizei a entrega. Tá? Então, se você, por exemplo, começou a ler um livro, aquilo foi adicionado no seu work in progress. Aquele trabalho que você iniciou e ainda não concluiu. Tá? Então, por exemplo, você vai me ver no dia a dia lendo 2, 3 livros, às vezes em paralelo. Tem um livro ali que eu estou fixo, mas tem um outro livro que eu pego de vez em quando. Então, por exemplo, eu tenho um livro aqui que é o Sherlock Holmes, por exemplo. Eu tenho o Sherlock Holmes aqui que eu estou lendo ele de vez em quando. Então, o meu work in progress acaba sendo um pouco maior por causa disso. Então, eu aumento a quantidade de livros que eu leio. A mesma coisa se você pegar um exemplo que o Paulo Caroli fez num artigo dele, falando sobre o whisky. Né? Então, se ele tem 7 whiskies ali no barzinho dele, e ele abre cada um deles. E cada dia ou cada semana, ele toma um pouquinho de cada um. O work in progress dele está de quantos whiskies ele começou e ainda não terminou. Beleza? Então, no seu dia a dia, work in progress tem muito a ver com isso. Uma coisa que é importante você saber quando você fala de work in progress, e o que significa itens que eu comecei, é exatamente isso. Onde está o ponto de partida, né? Onde que é o ponto de compromisso, onde você diz o seguinte, isso aqui, esse é um item iniciado. Beleza? A partir dessa informação, você vai conseguir analisar qual é o seu work in progress e qual é a taxa que você tem que medir no dia a dia. Beleza, Felipe. Você me explicou aí a tal da lei de Little. Legal. Então, pessoal, work in progress é igual a vazão versus lead time. Beleza. Vamos apagar isso aqui? Legal. Então, você já entendeu o que é a lei de Little. Você entendeu, em resumo, o que é lead time, o que é a vazão, ou a taxa da vazão, e o que é work in progress. Né? Então, muitas das vezes, vocês vão ver essa fórmula aqui que a gente mostrou, não como work in progress igual a lead time versus vazão, ou vazão versus lead time. Você vai ver muitas dessa fórmula desse jeito aqui. Ó. O lead time é igual ao work in progress sobre a taxa da vazão. Tá? Então, essa aqui é a que vocês mais vão ver no dia a dia se vocês forem pesquisar. Para você descobrir o lead time, você vai entender que work in progress sobre vazão. Tá? E o que diz essa fórmula no final das contas? Ela diz que o seu work in progress pode controlar
a quantidade de coisas que você processa por período e, consequentemente, o tempo que você leva para processar cada um desses itens. Existe uma dependência intrínseca entre work in progress, vazão e lead time. Então, quanto maior o meu work in progress, potencialmente eu tendo a ter um lead time maior e uma vazão menor pelo período. Então, quanto mais coisas eu tento processar com a mesma capacidade, o meu lead time tende a crescer e a minha vazão tende a diminuir. Beleza? Então, tenta você, por exemplo, cozinhar 3 coisas ao mesmo tempo, ou tentar desenvolver 3 coisas ao mesmo tempo, ou tentar executar, montar 3 slides, 3 PowerPoints ao mesmo tempo. Você vai demorar mais para concluir, se a gente for falar quantos PowerPoints você entrega por hora, com certeza você vai diminuir a sua taxa de entrega. Beleza? Então, é com base nesse conceito, nessa base de informação aqui, que a gente estrutura a linha de raciocínio que se fala de métricas, tá? Métricas áreas, métricas de fluxo. Obviamente que não são essas as únicas métricas que a gente vai ver no dia a dia. A gente vai ver várias outras. Não vai ser só lead time, vai ser response time, vai ser first response time, vai ser cycle time, vão ser delivery time, vai ser queuing time, touch time, vai ser um monte de métrica, um monte de informação. Eu falei, calma, Felipe, você está começando a me confundir. Beleza. Então, mas é com base nisso daqui que você vai conseguir associar e compreender o dia a dia de métricas no seu dia, tá? Muito legal. Depois de todo esse conteúdo, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso. Se ficou alguma dúvida, se teve alguma explicação que não ficou tão clara, não ficou tão ali próximo da realidade, ou que às vezes eu expliquei de uma forma muito complicada, dá o feedback aqui, coloca nos comentários, faz as suas perguntas, tira as suas dúvidas. E se você gostou, clica no joinha, se inscreve nesse canal, clica lá no sininho, para você ser notificado em próximos vídeos, e compartilha com as pessoas para que elas tenham esse conhecimento também, para que elas consigam usar no seu dia a dia, tá bom? Em próximos vídeos a gente vai explicar um pouquinho mais como que você consegue brincar mais com esses números, com cada um desses indicadores, e assim você consegue ajudar o seu time no dia a dia. Grande abraço.